Boa noite, amados. A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, em transmissão online, aguardando aí a chegada dos irmãos, que leva ainda alguns instantes, alguns minutos, né? Assim que o sinal da transmissão é logado. Enquanto isso, enquanto os irmãos vão chegando, vão conectando, vamos ter uma palavra de oração. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, Deus. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado, Deus, por este momento em que podemos estar nos reunindo, ainda que de maneira virtual. Mas isso não é impedimento para o fluir do Teu Espírito, pois nós cremos na Tua onipresença e sabemos que o Senhor está em cada lar sintonizado, em cada aparelho, em cada smartphone, em cada computador, em cada tablet, no aplicativo da TV, com esses irmãos que marcaram esse encontro conosco neste momento, para juntos podermos estar orando, louvando o Teu santo nome e também compartilhando das Sagradas Escrituras. Que o Teu amor, que a Tua graça possa se manifestar, Senhor, na vida de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, trazendo, ó Pai, salvação, cura, libertação, edificação, Senhor. Oh Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o Teu santo nome. Que em cada louvor, que em cada oração, que em cada palavra, que no meditar das Sagradas Escrituras, o Teu nome seja, Senhor, glorificado. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Vamos louvar ao nosso Senhor e Salvador. Boa noite, Fátima. Boa noite, Carlos Pimenta. Boa noite aí, o nosso diácono João e sua esposa Graça. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico que diz: ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Sim, Senhor, recebe o nosso louvor. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, a força e o poder. Luz o Teu nome
notas desse louvor queremos e oramos, Senhor, pela consagração da vida de cada irmão que nos acompanha neste momento. Que possamos de fato, não apenas dos lábios, da boca para fora, mas possamos estar em todas as coisas, elevando os nossos pensamentos, ajustando os nossos sentimentos com os teus, Senhor, buscando sempre essa comunhão, procurando saber a tua vontade, a tua direção, Senhor. Oh, tu és o bom pastor, Senhor, que cuida, que guarda as tuas ovelhas, que nos conduz a pastos verdejantes, que nos faz descansar das margens do teu rio de vida, não nos deixando faltar coisa alguma. Também nos guarda, nos protege dos perigos, dos salteadores, dos predadores. Queremos também, Senhor, neste momento, orar não somente pela nova vida em Coelho, mas pela tua igreja, Senhor, espalhada sobre a face da terra, por cada irmão, irmã, por cada lar, cada família representada por ti, Senhor. Eu oro pelos familiares desses nossos irmãos que nos acompanham agora, por aqueles não convertidos, que a tua graça, que a tua misericórdia, Senhor, possa alcançar esse cônjuge, o filho, a filha, os pais, os irmãos, para que toda a nossa família, para que todo o nosso lar venha te servir, venha te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Oro também e intercedo, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado, conforme Ele nos orientou, conforme Ele nos ensinou. Oramos pelos enfermos, esses irmãos que estão doentes, Senhor, do corpo, da alma. Que o Senhor possa trazer cura dos males, Senhor. Pressão alta, diabetes, enfermidades do sangue, nos ossos, na carne, no seu emocional, na desordem, Senhor, neurológica. Tu tens poder, Senhor. Nós lemos isso nas Sagradas Escrituras, que por onde o Senhor passava, o Senhor curava enfermos, libertava os cativos. Pedimos também, Senhor, que o Senhor abra os olhos do entendimento daqueles que continuam vivendo na escuridão, nas trevas. Os ouvidos, Senhor, daqueles que ainda permanecem surdos às verdades do Evangelho. Abre os seus olhos, os seus ouvidos. Dá-lhe, Senhor, um coração sensível ao teu Espírito, transformando os seus pensamentos, sentimentos, os seus desejos. Que já não vivamos mais, Senhor, em busca das nossas realizações, mas daquilo que te agrada, daquilo que te alegra, daquilo que te faz feliz, ó Pai. Que esse seja o desejo do nosso coração para contigo, Senhor, te adorando em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus
Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Queridos, dando continuidade ao nosso estudo, a mensagem, a meditação que nós trouxemos hoje pela manhã, peço que abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Hoje pela manhã nós compartilhamos a respeito do ide e fazei discípulos. Essa ordenança do Senhor. Isso eu procurei enfatizar bem. Não é uma sugestão, não é algo que a gente possa decidir se vou ou não fazer. A verdade é que todo aquele que se entende e é discípulo de Cristo, ele tem por obrigação primeira, gerar outros discípulos para Cristo, ensinando a respeito de tudo o que Cristo, os mandamentos que o Senhor nos deixou, as suas ordenanças. Mas para praticarmos, nós temos que conhecer, conhecendo e praticando, e ensinando, formando outros discípulos, que farão outros discípulos, que vão gerar outros discípulos. Ovelhas gerando ovelhas, aumentando assim o rebanho do grande e bom pastor. Discípulos gerando discípulos. Você pode alcançar pessoas que eu não alcanço e vice-versa. Então essa missão é de todos nós, não apenas de uma classe, de um grupo escolhido, privilegiado, não, é de todos aqueles que foram alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Amém? E aí nós falamos também a respeito da pregação de João Batista, do Evangelho, que fala de arrependimento de pecados. Essas duas notícias, uma ruim e uma boa. A ruim é que todos nós somos pecadores, que todos nós pecamos e todos nós estamos debaixo da condenação. Mas temos também uma boa notícia, a de que Cristo morreu em nosso lugar e que pela fé, todo aquele que nele crê, que crer no sacrifício de Cristo, na obra de Cristo e não na sua própria obra, na justiça de Cristo e não na sua própria justiça, esse alcança da parte do Pai o perdão, a misericórdia e a graça. Nos tornamos filhos de Deus, como diz em João, Evangelho de João, capítulo 1. Todo aquele, independente de quem quer que seja, da sua nacionalidade, da sua raça, ou do credo que professava antes, mas todo aquele que crê em Cristo Jesus, que o recebeu, que o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, esse recebe da parte do Pai o poder de ser transformado em Filho de Deus. E aí nós falamos a respeito da pregação de João Batista. Uma pregação dura, mas necessária, pregando a verdade. Não um evangelho chocolate, adocicado, que traz apenas uma satisfação, uma paz momentânea, mas que fala a respeito da necessidade de reconhecermos o nosso pecado, nos arrependermos e mudarmos, e parar de produzir frutos maus, frutos estragados, frutos podres, mas passarmos a partir daí, no momento que
o agricultor nos limpa, nos purifica, remove as pragas, as ervas daninhas, então passamos a produzir bons frutos para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. E aí nós vimos a reação do povo que recebeu aquela mensagem, perguntando para João Batista. Foi assim que fez os publicanos, os soldados, o povo perguntando: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Olha, ame o seu próximo, seja misericordioso, seja compassivo, faça o bem para com o seu próximo, para o necessitado, atenda ao necessitado, seja honesto, seja justo, não profira mentiras a respeito, falsas denúncias a respeito, não maltrates o teu próximo. Enfim, o que eu posso fazer? Pense você, aonde você precisa mudar, aonde você precisa melhorar. O que você e eu temos feito que tem entristecido ao Senhor e que nós precisamos abandonar? O que nós estamos deixando de fazer? Deus já falou com você. Deus já falou no seu coração o que Ele espera, o que Ele quer que você faça. Mas você fica procrastinando, deixando para depois. E esse depois nunca chega. Esse amanhã, não, amanhã. Só que esse amanhã nunca chega. Até quando? Vai chegar um dia que será tarde demais. Vão ser pegos de surpresa, como foi a geração de Noé. Pregador da justiça, durante todo aquele tempo em que Noé e seus 3 filhos estavam trabalhando na construção daquela arca colossal, gigantesca, levou muito tempo. E Noé pregava a respeito da necessidade do arrependimento. As pessoas perguntavam para Noé: o que é isso daí? Não, é que o Senhor me falou que Ele há de destruir a raça humana, enviando uma tempestade, uma inundação, e todos morrerão afogados por causa do pecado. Deus está entristecido com a humanidade por causa do seu pecado. E aquelas pessoas riam, zombavam, olhava para o céu e não via sequer uma nuvem de chuva, nenhum sinal, nenhuma evidência. Mas Noé via, Noé enxergava, Noé ouvia Deus falar. Ele fechou os seus ouvidos. Se Noé fosse ouvir as vozes dos seus contemporâneos, ele teria desistido daquilo ali. Quem sabe? Nós não sabemos, a Bíblia não fala. Talvez os seus filhos tenham falado: pai, para que isso tudo? Será que é mesmo? A sua esposa, as suas noras, quem sabe? A gente não sabe. Mas Noé manteve o foco. E quando chegou a hora, quando Noé concluiu, Deus fechou a porta com a sua mão do lado de fora, Noé lá dentro, e veio a tempestade. Quando as pessoas se deram conta que aquilo que Noé vinha falando ao longo dos anos estava acontecendo, eles correram, mas já era tarde demais. Aí nós encontramos no livro de Atos, capítulo 2, quando tem aquele episódio do Pentecostes, a igreja reunida em obediência às instruções do Senhor, dizendo: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles permaneceram diariamente em orações, jejuns, se reuniam e oravam, aguardando a promessa. E a promessa veio, se cumpriu. Derramamento do Espírito Santo sobre aqueles homens e mulheres, sobre todos aqueles que estavam dentro da casa. E cheios de poder, falaram em novas línguas e começaram a glorificar e a louvar o Senhor em outras línguas, em outros idiomas, que os homens de Jerusalém, as pessoas que estavam ali, em função da festa do Pentecostes, começaram a ouvi-los falando em suas próprias línguas maternas,
a respeito das grandezas de Deus. Só que aqueles que não estavam entendendo o que estava acontecendo, julgaram. Esses homens, essa hora, já estão assim, bêbados, dominados pelo álcool. E aí Pedro toma a palavra que nós vamos estar meditando agora. Atos 2:14. Atos 2:14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, dizendo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Vamos pular para o versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, dos quais vocês são testemunhas, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, no vosso meio, como vós bem sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquas. E aí hoje, passado 2000 anos, nós condenamos, nós censuramos aquelas pessoas que mataram, que entregaram Jesus à morte de cruz. Mas saiba você que foi por causa do seu pecado, do meu pecado, que Jesus foi crucificado. Isso nos torna também culpados. Isso nos torna culpados da morte de Cristo. Se eu digo, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem era nascido, eu não estava lá, eu estou dizendo o seguinte: Jesus não morreu por causa dos meus pecados. E se Jesus não morreu por causa dos meus pecados, os meus pecados continuam me escravizando e eu continuo debaixo da condenação e do juízo de Deus. Mas quando eu entendo o plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todos aqueles que viram no passado, no presente e virão no futuro a crer em Jesus, ele foi crucificado, ele foi torturado, ele sofreu, ele padeceu por causa dos nossos pecados. E nós então nos tornamos então culpados na morte de Cristo. Mas ao mesmo tempo, aos olhos de Deus, quando nós entendemos isso, nós somos absolvidos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, louvado seja Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas não permaneceu morto, ele ressuscitou, aleluia. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Aleluia. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque ele morreu sem pecado. Embora ele tenha levado os nossos pecados, ele não pecou. O que fez com que fosse impossível a morte retê-lo por muito tempo. Versículo 29. Irmãos, Pedro falando ainda: seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. No versículo 25 ao 28 que nós pulamos, Pedro citou aqui o Salmo 16, escrito por Davi. E agora ele vai explicar que Davi não falava dele mesmo. Porque Davi morreu,
foi sepultado e continua morto, e o sepulcro dele está aqui, nós conhecemos e sabemos. Mas como ele era profeta, ele falou do Cristo que haveria de vir. Então, a explicação, Pedro está explicando as Escrituras do Antigo Testamento para um povo que conhecia. Então ele está trazendo à memória. Foi o mesmo que ele fez aqui no início da sua explicação, citando o profeta Joel e a promessa do derramamento do Espírito Santo. Isso. E aí ele vai explicando. A este Jesus, Deus, versículo 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Espírito Santo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. O Senhor ao meu Senhor. O Pai disse ao Filho: o Pai é meu Senhor, o Filho é meu Senhor. O Pai disse ao Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja, e concluindo agora, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Você vê que Pedro não isenta ninguém. Muitas pessoas que estão ali agora nesse momento não estavam no dia que Jesus foi julgado. Não participaram ali, não gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Eles não estiveram ali quando Pilatos diz assim: a quem eu vou libertar? A Barrabás ou Jesus? Eles não gritaram por Barrabás. Eles nem estavam, muitos ali nem estavam em Jerusalém neste dia, neste momento. Mas não importa. A verdade é que Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. E isso nos torna cúmplices daqueles que o mataram. Então, este Jesus que vós crucificaste, que foi crucificado por causa dos nossos pecados, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. E o Evangelho diz também que não existe em nenhum outro salvação. Não há nenhum outro nome que importa pelo qual sejamos salvos. Nenhum outro nome que nós possamos invocar, chamar. Nem por Pedro, nem por Paulo, nem José, nem Maria, nem Abraão, nem Davi. Ninguém. Eles têm poder para nos salvar, porque eles também necessitavam, precisavam de um Salvador, como você e eu. Só o nome de Jesus. Jesus é o caminho, não existe outro, ele é o caminho. Jesus é a verdade, não existe outra verdade. Verdade é única, todas as outras são mentiras. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se você crê em Jesus, você tem que crer nas suas palavras. E parar de acreditar e achar que existe um outro caminho, existe uma outra verdade, existe uma outra vida. Pois não há. Esse é o Evangelho. Ou nós cremos nesse Evangelho, ou nós cremos na palavra do Senhor, dos seus profetas, do seu Filho Jesus Cristo, dos seus apóstolos, ou não cremos. Não dá para viver em duas sintonias ao mesmo tempo. Vai haver confusão. E aí essas pessoas, ao ouvirem isso, disseram, versículo 37,
Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Você se lembra? Você que já passou por essa experiência, você se lembra? Quando o seu coração foi compungido por essa verdade, pela verdade do Evangelho. E aí você, pela primeira vez na sua vida, se viu como o homem e a mulher mais miserável da face da terra. Um pecador necessitado da graça e da misericórdia de Deus. Já aconteceu com você? Comigo já. Ainda não? Não aconteceu com você? Deixa Deus agir no teu coração, na tua vida. Deixa de ser teimoso, deixa de ser cabeça dura. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Como o Senhor teve dessas pessoas aqui, registrado em Atos 2, 37, como o Senhor fez na minha vida e na vida de tantos. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Diante disso, o que eu posso fazer para Deus me perdoar? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus pecados, do seu egoísmo, da sua maldade, da sua vaidade, de viver somente para si, buscando as coisas terrenas, passageiras. Arrependam-se. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para aqueles que virão, para os vossos filhos, vossos netos, bisnetos, e para todos aqueles que ainda estão longe. Pedro está olhando para o futuro. Essa promessa é para a nossa geração, para a próxima geração, os nossos filhos, netos, bisnetos, até que o Senhor venha. Pois essa é a promessa. Pois para vós outros é a promessa, versículo 39. Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Você que ainda não experimentou do arrependimento. Você que ainda não se quebrantou e confessou os seus pecados, reconhecendo que você é um pecador. Você não é o justo que você pensa que é. Também você não é um pecador que Jesus não tenha poder para salvar. Isso é uma outra mentira do diabo também. Para uns ele diz: não, você é bom, você é justo, você não precisa disso. Você é uma pessoa boa. Isso é uma mentira do diabo. E para outros: você é um miserável, um pecador, você não tem jeito. Nem Deus te ama, nem Deus te quer. Deus também não pode transformar a sua vida. Isso também é uma outra mentira do diabo. Nós temos que ter equilíbrio. O Evangelho diz que nós somos pecadores, mas o Evangelho diz que há cura para as nossas vidas, que há salvação para todo aquele que crê. Ore a Deus, peça a Ele: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Quebra-me como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra-me, faça-me de novo, Senhor. Transforma a minha vida. Eu não quero continuar vivendo da maneira que eu estou vivendo, na prática do pecado. Não quero, Senhor. Mas eu não tenho forças para me libertar. Eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me socorra, que o Senhor me salve, que o Senhor me liberte. Confesse ao Senhor. Entra no teu quarto.
depois que nós terminarmos, fala com Deus com sinceridade, com verdade. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E Deus está te chamando. Não fique você esperando que Deus envie um anjo do céu para falar contigo. Ele está falando com você agora, neste momento, está te chamando. Versículo 40, com muitas outras palavras. E aí o Lucas aqui está no livro de Atos, que foi o autor do livro de Atos, ele está fazendo um resumo aqui. Com muitas outras palavras deu testemunho a respeito de Jesus e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. Saia do meio dessa geração perversa. Não viva como essa geração perversa. Não pense, não sinta como essa geração perversa. Não seja um morador de Sodoma e Gomorra. Saia, faça como Ló. Saia e não olhe para trás. Nós não temos como sair do mundo fisicamente. Não existe uma espaçonave que possa nos levar para um outro planeta e iniciar uma nova sociedade, uma nova civilização. Isso não existe, isso é coisa de ficção científica. Mas quando ele diz saia, mesmo permanecendo fisicamente, vivendo neste mundo, nessa sociedade perversa, nós não sejamos como eles. Buscando as mesmas coisas, tendo os mesmos sonhos de realizações pessoais, mas que os nossos sonhos sejam de realizações da vontade de Deus para a nossa vida. E exortava-os, dizendo: salvai-vos, sai, vem para junto do povo de Deus. Faça parte do rebanho de Deus. Venha ser uma ovelha de Deus, pastoreada, guiada, orientada pelo bom pastor. Salvai-vos. Versículo 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados. Quem foi batizado? Quem é que foi batizado? Aqueles que aceitaram a palavra. Aqueles que aceitam a palavra do Evangelho, eles passam pelas águas, eles querem ser batizados como testemunho público da sua fé, para viver em novidade de vida e a partir de então produzir bons frutos dignos do arrependimento. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase. Gente, eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Por que esse quase? Sabe por que desse quase? Porque está faltando você. Está faltando você. 2.999. Não são 3.000. São quase. Quase. Falta você. Falta talvez o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, o seu irmão, o seu colega de trabalho, de escola, de faculdade, o seu vizinho. Falta ele. E quem vai alcançá-lo? Quem vai pregar? Quem vai falar do Evangelho de Cristo para ele? Você. Se não for você, quem vai falar? Quem vai discipulá-lo? Se não for você, quem será? Você vai ficar esperando que venha um anjo do céu? Ou que Deus envie
um missionário, um evangelista, um pastor ou um irmão abençoado para falar de Cristo para o seu familiar, para o seu parente, para o seu amigo, para o seu colega, para o seu vizinho. Não, faça isso você. Essa é a nossa missão. Missão que nos foi dada pelo nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar mais um cântico de louvor e adoração. Sim, Senhor Jesus, nessa nossa oração, que buscamos mais as coisas do alto. Buscai o meu reino em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Possamos buscar mais de Ti, Senhor Jesus, para que o Senhor viva em nós, através de nós. Aleluia. E cresça e eu diminua, que Ele apareça, estreja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Sim, Senhor. Constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que assim seja, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor possa crescer cada dia mais e mais nas nossas vidas, para que a luz de Cristo brilhe através de nós. Viva, fale, respire, realize milagres, Senhor, através de nós, através da Tua igreja, através de cada irmão e cada irmã, através de cada igreja, Senhor, sobre a face da terra. Sopra, Deus, o vento do reavivamento, de um avivamento, Senhor. Pois a igreja do século 21 necessita, Senhor, de um avivamento urgente do Teu Espírito em nosso meio. Pai, muito obrigado por tudo, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Assim, encerramos por hoje essa nossa reunião. Estaremos de volta amanhã, às 20h30, para mais uma vez
estarmos juntos em oração e compartilhando da palavra de Deus. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Um final de domingo abençoado. Uma semana na presença do Senhor. Muito obrigado, queridos, pela sua participação. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O Senhor seja com todos. Boa noite.